tudo bem? Queremos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estarmos na sua casa e aqui poder adorar ao nome do Senhor. Queremos que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Estaremos lendo a palavra do Senhor. Nos diz o seguinte: num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco se enchia e eles estavam em perigo. Chegando-se a eles, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria das águas, e tudo cessou e se fez bonança. Então lhe perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda, ele obedece? Amém? A esse Deus que está aqui nesta noite, o Deus que nós cremos, o Deus que muda situações, nós queremos orar. Quantos dos irmãos precisam de oração? Vamos orar uns pelos outros. A igreja está bonita hoje, né? Está lotada, para que Deus venha também abençoar aqueles irmãos que estão nos assistindo nos seus lares, que não puderam estar conosco, mas estão através dessa live nos assistindo, né? Vamos orar ao Senhor. Eterno e maravilhoso Deus, queremos te louvar, queremos te bendizer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, de podermos estarmos na tua casa e aqui, Senhor, poder te adorar, te bendizer, exaltar o teu nome e te engrandecer, porque o Senhor é bom. Deus Todo-Poderoso, abençoa o teu povo que está nos assistindo, a tua igreja que está presente. Deus eterno, que a tua bênção seja derramada em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados. Amém. O nome do Senhor foi no 194 da Arca Cristã. Amém.
A esperança de estarmos com Cristo, ela nos ajuda a continuar vivendo nessa terra. Apesar de tanta coisa ruim, tanta coisa triste, mas, além do lugar, imagine um momento em que você vai olhar nos olhos de Jesus. A pessoa que poderia estar no céu, reinando, e apenas olhando para essa natureza caída, mas não. Ele saiu de lá e veio até aqui para morrer por você e por mim. Nós vamos poder abraçar esse Jesus. Nós vamos poder olhar nos seus olhos e passar a eternidade juntamente com Ele. Que você nunca deixe de sonhar com esse dia, com esse encontro, porque ele já está marcado. O Senhor nos prometeu. Ao Senhor, nós queremos as ofertas e os dízimos para a obra do Senhor. Contribua com alegria com aquilo que Deus tocar no teu coração, com aquilo que você tiver à disposição. Vamos
orar ao Senhor e crendo que o Senhor é poderoso para suprir todas as necessidades daqueles que são fiéis ao Senhor nas suas contribuições, nos seus dízimos. Sabemos que o Senhor é poderoso para retribuir segundo aquilo que você propôs no coração em contribuir. Vamos orar e pedindo a Deus que venha te abençoar cada dia mais. Curva a tua cabeça, oramos ao Senhor. Eterno e maravilhoso Deus, queremos te louvar, te bendizer, Senhor, por esse momento onde estaremos. Abençoe e prospera, Senhor, a cada um dos teus servos, Senhor, que tem disposição para contribuir. Aquele que não tem condições, Senhor, abençoa da mesma forma, ó Deus eterno. Abre as janelas do céu sobre o ofertante e sobre o dizimista, Senhor, e que a tua bênção seja derramada sem medida. Em nome de Jesus, contribua com alegria. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar um hino que pode estar passando por a sua vida. Você pode estar passando por uma tormenta, pode estar passando por uma tempestade, mas eu sei que Jesus está ao seu lado e Ele vai te ajudar. Vamos louvar a Deus. Em sua vida que tira a direção, te causa dor, te sentes perdido, sem esperança no teu caminho, não estás sozinho, ao teu lado estou. Eu te ajudarei, ainda que não tenhas forças para vencer. Enxugarei os teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor, teu Deus. Dói meu coração, te ver chorar. Eu sei que é difícil, são tantas lutas que acontecem a todos. Você vai vencer o forte vento ou a tormenta. Ao teu lado estou, eu te ajudarei, ainda que não tenhas forças para vencer. Enxugarei os teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor. Te deixarei cair, eu acalmo o vento, a tormenta irá. Estou no teu caminho, eu estou contigo, luto por você. Ao
teu lado estou, eu te ajudarei, ainda que não tenhas forças pra vencer. Enxugarei os teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor. Ao teu lado estou, eu te ajudarei, ainda que não tenhas forças pra vencer. Enxugarei os teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor. Ao teu lado estou, eu te ajudarei, ainda que não tenhas forças pra vencer. Enxugarei os teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor. Você vai vencer. Queremos perguntar se os pais de Leonardo Stabile Nascimento se encontram. Por favor, traga aqui à frente. Os pais são Willy Nascimento e Carla Ariane Stabile. Pode os avós vir também. Os pais e avós. Pode vir aqui à frente. Avó, cadê a avó? Vem aqui na frente, avó. Pode vir. Está com vergonha? Mas venha. Nós queremos hoje proceder à apresentação dessa criança, o Leonardo, né? De Willy Nascimento e Carla Ariane Stabile. Nós convidamos você a abrir no Salmo 127, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Versículo 3, nos diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, e fruto do ventre o seu galardão, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem à porta, quando falarem com seus inimigos à porta. Amém? Nós queremos hoje deixar uma palavra para a mãe, dizendo que essa criança, ela é como um terreno baldio. O que você plantar no coração dela, o coraçãozinho dela está como um terreno fértil, pronto para ser plantado. E aquilo que você plantar, aquilo que os pais plantar, aquilo que os avós plantar, esse é o fruto que vai dar na sua juventude, quando ele crescer. Tudo aquilo que vocês ensinarem, tudo aquilo que vocês plantarem, tudo aquilo que vocês colocarem na mente dessa criança, é isso que vai acontecer. Isso está determinado o futuro dessa criança. Então nós temos que ter muito cuidado de abençoar
abençoar todos os dias os nossos filhos. Então, quero deixar essa palavra: sempre abençoe essa criança, esse seu filho. E eu quero perguntar para você, se você se compromete de trazê-lo na igreja e trazer para aprender a palavra do Senhor. É um compromisso não diante de mim. E promete ensiná-lo conforme as Escrituras mandam, instrui a criança, porque quando crescer, não se desviará dele. E não é diante de mim que você está prometendo, é diante dessa igreja e diante do Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós apresentamos uma criança a Deus, nós estamos firmando um compromisso com Deus. E diante dessa igreja, um compromisso com a igreja, de ensinarmos ela, de que ela cresça em graça, mas cresça em conhecimento da palavra do Senhor também. Nós queremos agora orar, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dessa criança, e a sabedoria dos céus sobre a vida dos pais, para que os pais possam instruí-lo, para que os pais possam protegê-lo desse mal que está acontecendo em nosso país. Se você instruir, se você ensinar, eu creio que Deus com certeza estará com a sua poderosa mão sobre ele. Quero que você chegue mais à frente. E nós temos a instrução, irmãos, do nosso pastor presidente, de nós não pegarmos, enquanto não sair a vacina, enquanto não tiver uma solução para a pandemia, nós não pegarmos a criança. Então a instrução do nosso pastor presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, e assim nós estaremos orando, estaremos obedecendo, mas a bênção do Senhor não é porque nós vamos pegar, mas é porque nós vamos apresentar ela ao Senhor. Então nós vamos apresentar essa criança ao Senhor, e a mãe estará segurando, e nós estaremos orando. Eu quero que você estenda a sua mão para cá, e vamos abençoar essa criança, o Leonardo Stabile do Nascimento, né? E a Carla está segurando, e nós vamos pedir que o Senhor abençoe, e eu dê sabedoria para que possa instruir nos caminhos do Senhor. Oramos ao Senhor. Eterno e maravilhoso Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus eterno, eis aí, Senhor, o Leonardo, Deus Todo-Poderoso. Agora, Deus, nós pedimos que o Senhor estenda as suas mãos poderosas sobre ele, Senhor. Deus eterno, dando muita saúde, Senhor, que cresça em graça, cresça em saúde, cresça, Senhor, no conhecimento da Tua Palavra, Deus Todo-Poderoso, e que esta mulher, Senhor, que esta mulher, a Carla, Deus eterno, saiba, Senhor, dar, Senhor, o ensinamento que a Tua Palavra, Senhor, nos ensina, que a Tua Palavra nos manda, Senhor. Olha, Senhor, para seus pais, olha para os seus avós, Senhor. Deus, que essa criança seja uma bênção para a família, Senhor, uma bênção para a Tua igreja, Senhor, uma bênção para a sociedade, Senhor. Deus eterno, nós oramos, nós impetramos a bênção do Senhor sobre esta criança, Senhor, para que ela venha crescer em sabedoria e graça na Tua presença. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Deus abençoe. Aqui está um certificado para você pôr no quadro lá e guardar. E quando ele crescer, você mostrar para ele que ele foi apresentado ao Senhor aqui na igreja. Amém? Deus abençoe. A igreja permaneça em pé. Pastor Valdecir com a palavra. Queridos e amados irmãos, que a paz seja com todos. Amém. Estamos alegres por estarmos mais uma vez na presença do Senhor nosso Deus. Eu quero, antes de mais nada, externar um agradecimento muito sincero e especial a todos os obreiros que durante todo o dia empenharam-se num trabalho extremamente importante para a comodidade de todos nós, ampliando a cobertura em volta do nosso banheiro, como também do nosso bebedouro. Então foi um trabalho bastante exaustivo, cansativo, mas conseguimos colocar em ordem.
também as irmãs que aqui trabalharam durante todo o dia praticamente, limpando o templo, fazendo marcação em todos os lugares das cadeiras. Se você olhar, você vai verificar que debaixo da cadeira tem uma marcação e as cadeiras devem estar exatamente nesta marca. Que este é o distanciamento estabelecido e exigido pela Secretaria da Saúde. Gostaria de pedir todos os departamentos tenham ampla liberdade de, quando for realizar o trabalho, fazer a movimentação e a retirada das cadeiras. Nós queremos pedir que, ao término do evento, do trabalho, voltem as cadeiras exatamente nesta pequena marcação que existe. Nós colocamos esta marcação um pouco menor, mas estamos providenciando uma marcação de um tamanho maior para que seja visualizado com mais facilidade. Por ora, o meu agradecimento, tanto meu quanto do copastor da igreja, pelo empenho de cada um dos amados e queridos irmãos que não tem medido esforço na realização da obra do Senhor. Também estamos já providenciando, e amanhã será colocado, um toldo com uma proporção maior, com uma extensão de 4 metros de comprimento, de largura por 5 metros de comprimento. Então será o dia de chuva, para que os irmãos, dá até para encostar o carro ali e descer do carro e entrar diretamente na igreja. Então estaremos e temos nos procurado proporcionar o melhor para cada um dos amados e queridos irmãos. Então amanhã será finalizado mais esse trabalho, e tudo isso é para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus. A igreja quer agradecer aos obreiros que ontem trabalharam em prol de todos nós. Então quero pedir a você abrir tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. No livro de Ezequiel 47. Do versículo 1 ao versículo 9. Nos diz a Bíblia assim: Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa, em direção a leste, porque a frente da casa ficava em direção a leste, e as águas desciam debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora, pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção a leste. E eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção a leste, ele mediu 1000 côvados e levou-me através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente, ele mediu 1000 e levou através das águas. As águas estavam pelos joelhos. Novamente, ele mediu 1000 e me trouxe através. As águas estavam pelos lombos. Então, seguida, ele mediu 1000, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E ele disse-me: Filho do homem, tu viste isto? E ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores de um lado e do outro lado. Então ele me disse: Estas águas saem em direção à nação do leste, e desce para dentro do deserto, e vai para dentro do mar, que sendo levada ao mar, as águas serão curadas. E sucedeu que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde este rio vier. Queiram estar assentados, por favor.
Este texto, ele é conhecidíssimo de todos nós. Já ouvimos sermões variados, com várias temáticas, tendo esta passagem bíblica como um ponto de referência, como um ponto de partido para alguns tipos de sermões. Alguns deles com cunho doutrinário, outros voltados inteiramente para questões de um verdadeiro e autêntico avivamento, outros até sensacionalizados, utilizando esta mesma passagem bíblica. Eu olhava com atenção, respeitando alguns dos detalhes importantes contidos nas páginas desse sacro livro, no livro do profeta Ezequiel, um dos chamados profetas maiores do contexto das Sagradas Escrituras. O profeta Ezequiel, ele teve esta extraordinária e estupenda visão da parte de Deus, em que um anjo do Senhor, ele vinha ali conduzindo até o templo do Senhor, onde brotava diretamente do altar um rio e parecia não haver limite em sua extensão. O anjo, ele chama Ezequiel para seguir nada mais, nada menos do que o curso daquelas águas. E depois de aproximadamente 500 metros, ou seja, aproximadamente 1000 côvados, as águas estavam crescendo e aumentando o seu volume, de forma, porém, que segundo o que as Sagradas Escrituras ela vem dizer, ela estava jadeando pela medida dos seus tornozelos. Evidentemente que estamos falando nada mais, nada menos do que uma visão dita pelo profeta Ezequiel. Nós não estamos falando aqui de algo que era literal, mas sim uma visão tida diretamente pelo profeta Ezequiel. Estas águas estavam na medida dos seus tornozelos e ele, segundo as orientações recebidas diretamente do anjo, que estava mandando ele andar por mais 500 metros, ou seja, mais 1000 côvados que havia sido medido, e segundo a Bíblia, que relata as águas, ela já batia na medida dos seus joelhos. Mas não para somente na medida dos seus joelhos, porque ao acompanhar o relato, a Bíblia, ela diz que o anjo continua dando ordem, depois caminha o mesmo tanto, e este rio, ele vai se avolumando até a altura do seu peito, a altura em que se dava, em que o profeta basicamente tinha que fazer um pouco mais de esforço para poder caminhar. A Bíblia relata que a água e a ordem não para somente com as águas na altura do seu peito, mas ele manda que ele continua andando, até que as águas bate pela medida dos seus lombos. Observamos que ele continua andando de 1000 côvados em 1000 côvados, e a ordem era para que ele não parasse. As águas já passavam acima da sua cabeça, ao qual já lhe cobria o corpo inteiro, de maneira que para prosseguir naquela caminhada, a única alternativa era conseguir nadando. Este rio, ele começou de uma pequena proporção, altamente pequeno, parecia que não significava absolutamente nada. Era um pequeno rio que começava a jorrar.
Era um pequeno rio que parecia que nem ser notado. Observemos que este rio, ele nascia inteiramente lá na base do altar de Deus. E crescendo, ele vai se tornando uma forte correnteza por onde passava. Ele levava vida até desaguar no mar morto, tornando as suas águas inteiramente saudáveis. O que nós podemos compreender é que esta mensagem, ela mostra a caminhada cristã. Cada etapa da caminhada, ela revela a profundidade alcançada da fé. O apóstolo Paulo, ele orientou os cristãos em Filipe para desenvolver a salvação com amor, com tremor. E por isso, nesta noite, sobre a orientação do Espírito de Deus, eu não quero me deter muito, mas eu quero transmitir uma mensagem ao teu coração, intitulada Rios de Deus. Rios de Deus, que não é uma invencibilidade humana, que não é um produto da imaginação humana, mas é algo que brota diretamente do coração de Deus para as nossas vidas. Eu quero iniciar o sermão desta noite para você, nada mais, nada menos, com uma pergunta. Você tem crescido espiritualmente? Nós vivemos as grandes dificuldades, que elas não vêm para nos parar, mas para nos fazer avançar, para nos fazer crescer. A fonte do altar é nada mais, nada menos do que o fluir da própria vida. Ezequiel, ele percebeu que a fonte da água, ele brotava do altar do templo de Deus, como o Espírito que habita em nós. Ele não é um produto imaginário, ele não é algo manipulado pela força humana, é algo que vem de Deus para produzir vida plena em nossos corações. Primeiramente, nós aprendemos que a fonte da vida é o altar de Deus. Quando colocamos a vida na presença do Senhor e nos entregamos a Ele de maneira que nos tornamos um templo para o Espírito Santo. Observamos o que o apóstolo vem dizer com riqueza de detalhe. E não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Ponto de interrogação. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus certamente o destruirá, porque o seu santuário de Deus, que sois vós, agora vem a afirmativa, é santo, é santo. E se é santo, o Espírito de Deus habita em vós, e à medida que o Espírito vai trabalhando em nós, proporciona crescimento, desenvolvimento, e nós vamos nadando na água do Espírito de Deus. Não importa qual seja a dificuldade, o Senhor quer que você mergulhe na graça, no conhecimento, na esperança, na renovação, e o rio de Deus está jorrando aqui nesta noite, e se você crê, você vai poder atravessar nadando no conhecimento, nos dons espirituais, na restauração espiritual, porque começamos pequeno, mas vamos crescendo gradativamente, porque estamos na dimensão de Deus, e na dimensão de Deus nós não continuaremos pequenos, nós avançamos, nós crescemos, nós desenvolvemos, como qualquer novo convertido acontece também. Aleluia! Quando sua vida, querido irmão, ela se torna para Deus um altar, para Jesus um altar, Deus começa a fluir literalmente em seu interior. Aleluia! É Deus trabalhando em nós. O novo nascimento é o momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, e como aquele que veio para restaurar a nossa vida, e Deus vem habitar em nós. Sabe o que isso significa? Isso significa as águas pelos tornozelos. Entreguei minha vida, novo convertido, águas nos tornozelos. Mas nós não vamos ficar somente às margens, nós vamos avançando.
E não vamos permitir que a água fique apenas no tornozelo, porque Deus é uma fonte de conhecimento extremamente inesgotável, porque Deus já habita em nossa vida e Ele está controlando inteiramente os nossos passos. As águas nos tornozelos, elas significam os primeiros passos dados na presença do Senhor nosso Deus. E você já deu os primeiros passos. Eu estou falando hoje a irmãos que não estão mais com as águas pelos tornozelos, porque você já aceitou a Cristo. Nós já estamos na fase do crescimento, do desenvolvimento. Já é hora de entrar de braçada, nadar, porque o rio do Espírito está aberto para todos aqueles que querem entrar, crescer e adquirir, receber os dons sobrenaturais do Espírito de Deus. Aleluia! Água no tornozelo. O profeta caminhou como anjo até as águas estivessem à altura do seu calcanhar. Eita! Mas não para somente aí, porque seria pequeno. Sabe por quê? Porque Deus não limita-nos na questão das margens. O Senhor quer que você cresça. Aleluia! Começamos pequeno na presença de Deus, ninguém nasce grande. Eu já parei e conversei com pessoas, o qual lamenta dizendo o seguinte: será que Deus ainda tem alguma coisa para mim? Tem. O que você precisa ter é coragem de sair da margem e se jogar no rio do Espírito e começa a nadar de braçada, porque isso significa a dimensão de Deus. Fique tranquilo, você não vai morrer afogado, porque você só vai crescer, porque o rio de Deus é o rio que proporciona vida, e à medida que essas águas vai chegando, isto vai proporcionando em nós vida, e vida com muita abundância. Não tenha medo não. Deus quer tomar a tua vida neste lugar e dizer: eu vou te usar com autoridade, com graça, com poder. Aleluia. Isso independe do meu grau de instrução, se eu sou teólogo ou não. Aleluia. Xaracandarabassuriandalaia. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando eu evangelizava pela madrugada pelas ruas de Curitiba, eu coordenava um contingente, um grupo de jovens, e nós pregávamos a noite inteira. Entre aqueles jovens, tinha uma menina, eu falo menina, mas era maior de idade. Ela era muito franzina, sua estatura era pequena. Jovem solteira, ela era ali da congregação do Santa Amélia e depois passou para outra congregação, porque ficava próximo da sua casa, e ela evangelizava com a gente. Certa madrugada, estavam terminando o trabalho de evangelização, isto era aproximadamente 5 horas da manhã, nas imediações da Praça Rui Barbosa. Ela contemplou um grupo de jovens, e ela chegou até a mim e diz: irmão Valdecir, eu posso pregar para aqueles jovens? É claro, a gente estava aguardando o ônibus. Eu disse a ela: sim, pode, sem problema nenhum. Ela se aproximou daquele jovem para falar do amor de Cristo. E ela começou a dizer que Cristo os amava. E aqueles jovens, vindo da noitada, das baladas, elas começou a zombar daquela menina. E aquela menina, ela insistia falando do amor de Jesus. E eles zombavam, riam e faziam chacota com aquela garota. De repente, eu, a uma distância de aproximadamente uns 30 metros, eu observava tudo. E aquela jovem, ela se encheu de uma autoridade, olhou para aqueles 3 rapazes e diz assim: você está falando com uma serva de Deus. Eu vou repetir tudo o que eu falei para vocês. E se vocês voltarem a zombar, estão ordenados a cair por terra. Eita!
Quer experimentar um crente que está na dimensão do Espírito de Deus, que está nadando de braçada? Não brinque com ele não, porque o Espírito de Deus é aquele que está na frente, com as suas mãos estendidas, e para ele não há profundidade, porque quando não conseguir andar mais, ele vai nadar, porque é Deus o controle da sua vida. Xarabandarabassuriandalaia. E ela falou aquilo, e aqueles jovens deram uma gargalhada. Mas quando fecham a boca, os três caem por terra. Eita! Eu me aproximei mais para observar o que iria acontecer. E aquela jovem repete tudo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os vossos pecados. Jesus Cristo ama vocês, e os três caídos no chão. Jesus Cristo ama vocês, e Ele quer entrar no coração de vocês. E quando ela terminou de pregar, ela ainda deu uma ordem. E a partir de hoje, quando vocês ouvirem alguém falando do amor de Jesus, vocês respeitem, porque eles não estão brincando com o homem que morreu na cruz. Depois estendeu as mãos e diz: agora podem se levantar pela autoridade que há no nome de Jesus. Os três se levantaram trêmulo e saíram calados seguindo o seu caminho, porque quando se tem a autoridade do Espírito Santo, é a marca do Senhor, é Deus o controle de todas as coisas, e Deus não quer saber se você é formado de teologia ou não. Deus está perguntando hoje se você quer nadar na dimensão do Espírito, se você quer nadar no rio de Deus, se você quer nadar no rio do Espírito Santo, porque Ele tem uma nova dimensão aberta para você neste lugar. Aleluia! Deixa e chega, fecha o parêntese, chega de andar com as águas pelos tornozelos. Vamos permitir que a água venha pela cintura e nós vamos navegar, andar, nadar de braçada, porque Deus é o Deus ilimitado, e é Ele quem está com as mãos estendidas neste lugar. Aleluia! E quem está na dimensão de Deus não tem medo de nada. Quem está na dimensão do Espírito não tem medo da fúria do inimigo. Quem está na dimensão do Espírito não tem medo de desafio. Quem está na dimensão do Espírito, ele não tem medo daquilo que Satanás possa fazer. Não, porque é Deus quem cuida dele. Aleluia! Porque não está mais com as águas nos tornozelos. É o crente que está nadando de braçada na dimensão do Espírito. E é o que o Senhor quer que nós façamos aqui nesta noite. Cresçamos na graça, cresçamos no conhecimento e deixe o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer conosco. É importante o que o anjo, ele fala com Ezequiel. Aleluia! Ande um pouco mais, caminhe um pouco mais, pondo a água, atingiu o seu lombo, saidião do seu peito. A água à altura do peito simboliza o coração já transbordando da presença do Senhor. Aleluia! Tem alguém aqui com a água já pelo peito? Tem alguém aqui com a água já pelo lombo? Tem alguém aqui com seu coração transbordando da presença do Senhor? Sabe aquele crente que quando alguém adora o Senhor com um louvor e ele já começa a glorificar a Deus, isto é água pelos lombos, é porque ele já está transbordando na alegria do Espírito Santo. Ele não está mais à margem, ele não tem água no tornozelo, ele tem a graça de Deus dominando o seu ser, e ele está, como diz o apóstolo Paulo: eu estou crucificado com Cristo, é vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu estou vivendo agora, eu estou vivendo na revelação dele. Aleluia! Eu estou sentindo a presença do Senhor neste lugar, e eu creio que o Espírito de Deus, Ele quer fazer coisas grandes, coisas tremendas em nossa vida.
Aleluia! Mas a água não para apenas no seu peito, porque a caminhada continua. Termina quando a água chega ao ponto do rio, em que ele não consegue mais colocar os seus pés no chão. Aleluia! Ele não consegue andar mais. A água passa por cima da sua cabeça. A correnteza é tão forte que ele nem consegue nadar. Se continuasse, ele seria carregado pelo Espírito. Ele seria carregado pelas águas. Aleluia! Ele seria carregado diretamente por Deus. Correnteza forte das águas acima da cabeça significa uma vida guiada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que se sois dirigido por Ele, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós habita o Espírito de Cristo Jesus. É impressionante alguém que vive na dimensão de Deus. Quando você não conseguir mais caminhar com teus pés, quando não conseguir mais nadar, isto significa que o Espírito Santo já está te conduzindo. Você não vai ter mais controle e domínio sobre você. Você vai passar a fazer o que Deus quer que seja feito. Alguém olha e pode te interpretar como doido, como maluco. Você vai orar, alguém pode não entender. Como Ana, que mexia seus lábios, mal sabia falar, mal mexia os lábios. Os carnais não compreenderão. Sabe o que disseram de Ana? Você está bêbada, você está embriagada. Mas Ana dizia, não, a minha alma está sedenta de Deus. Sabe o que significa ser levado pela água do Espírito? É os discípulos no dia de Pentecoste, recebendo a graça de Deus. Aqueles que não entendiam, chegaram e disseram, eles estão cheios de vinho, eles estão bêbados, mas levanta-se Pedro, levanta-se o pescador de Tiberíades, e ele diz assim, estes homens não estão embriagados, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá, diz Deus, que no último dia eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos mancebos, eles terão visões. Deixa que as águas do Espírito te levam. Deixa que as águas do Espírito te conduzam. Aleluia! Madeira verde arde em chama. Quem era Pedro? O pescador que vivia à margem do rio de Tiberíades. O pescador que estava acostumado a pescar. Tosco pescador. Rude em palavras. O seu linguajar não era clássico. Pedro, o que confiava na sua espada e na força, na massa, sua massa muscular, o que resolvia suas questões com a força bruta, mas agora, no dia de Pentecoste, não. Uma palavra, um discurso de um semi-analfabeto rende 3.000 almas ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque não era um Pedro comum, era o Pedro vivendo o natural e o sobrenatural. Era o Pedro que agora estava sendo conduzido pelas águas do Espírito. Era o Pedro que agora estava nadando de braçada
abraçada. Deus não quer saber se você é analfabeto. Deus não quer saber se você é doutor ou não. Deus quer saber agora se você está pronto para receber o que Ele tem para você, a nova vida, a dimensão, a graça que se revelou na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu finalizar, porque o tempo manda parar. Este nível do rio, ele representa uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida que produz frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, o carisma e o caráter de um verdadeiro cristão com a mente de Cristo Jesus. Esta última fase, ela representa a sua cabeça revestida com o capacete da salvação. Esta última fase, ela representa a sua inteligência dedicada exclusivamente às coisas de Deus. Esta última fase da vida de Ezequiel, às margens do rio, naquele rio, aonde não podia nadar mais, representa sufocar da velha natureza, mas uma nova vivência na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta nova fase, última fase, ela representa hoje uma nova criatura, alguém que deixou tudo para trás para viver a novidade que há em Cristo Jesus. E estas pessoas estão aqui hoje nesta última fase. Fica em pé comigo neste momento. Eu quero orar com você e pedir que a mão de Deus ela seja colocada. Quem quer viver esta última fase? Quem quer mergulhar neste rio? Quem quer nadar de braçada? Quem quer neste momento permitir que o Espírito Santo use a tua vida, mesmo no tempo de pandemia? Deus quer usar você como nunca. E são momentos como esse que o Senhor quer tornar você um instrumento essencial nas suas mãos. Você quer esta bênção da parte de Deus? O Espírito Santo, Ele quer lhe usar nesta noite. Se você quer isso na tua vida, eu lhe convido a dar um passo aqui à frente. Nós temos espaço para receber você. Deus quer encher a tua vida com esses dons do seu glorioso Espírito. E você está presente. Aleluia. Você poderia dizer, pastor, há tanto tempo que eu não falo mais em línguas estranhas, mas o Senhor pode restaurar a tua vida. Eu lhe convido, venha. Venha, porque eu quero orar contigo. O Senhor quer tomar a tua vida. O Senhor quer usar você. O Senhor quer te encher. Pode aumentar um pouquinho. O Senhor quer encher você desta graça, deste poder. Você que clama e pede os dons sobrenaturais, e você diz: Deus, eu gostaria que o Senhor me usasse. Aleluia. E o Senhor pode permitir que os dons do Espírito Santo ele entre na tua vida. Você que talvez esteja orando dizendo: eu gostaria de me tornar um pregador da palavra de Deus. O Senhor quer usar a tua vida. O Senhor quer dar esse dom na tua vida. O Senhor quer usar você nesta noite. Aleluia. Eita, o Espírito do Senhor está aqui neste lugar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou percebendo que o Senhor, irmão, Ele já está trabalhando na vida de pessoas aqui nesta noite. O Senhor já está trabalhando na vida de pessoas aqui nesta noite. O Senhor já está trabalhando na vida de pessoas aqui nesta noite. Oh glória, oh glória, oh glória. O Senhor já está trabalhando na vida de pessoas. E eu creio nesse milagre que está acontecendo na tua vida agora. Porque este é o Deus que nós servimos. Este rio não baixou o seu volume de águas. Estamos vivendo um período de escassez. Estamos vivendo um período de escassez.
da nossa capital, e por que não dizer o estado do Paraná, mas o rio de Deus não secou, o rio de Deus não secou, e você pode entrar, porque nele nós encontramos vida, encontramos vida, encontramos vida, encontramos vida. Este é o Deus que nós servimos. E Ele está presente aqui. Glória a Deus. 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 Eu vou orar contigo agora. Agora escute. Você que diz talvez, será que Deus poderia usar alguém tímido como eu? Será que uma pessoa como eu poderia ser usada por Deus? Entra a minha experiência pessoal. Eu tinha a 4ª série primária quando comecei a pregar. Eu fui convidado a ir até a cidade de Londrina. Era um congresso, ou melhor, um congresso não, porque congresso, ele se diz a extensão de grandes eventos, mas uma confraternização em uma congregação. Cheguei àquela confraternização, havia muitos jovens, a igreja estava repleta. Deus me deu muita graça e eu preguei. Ministrei a palavra de Deus, mesmo sendo um semi-analfabeto, mesmo ainda me alfabetizando. Quando terminei, chega um advogado presente, convidado pelo pastor da igreja, e ele se aproximou e perguntou: qual faculdade que você se formou? Eu respondi a ele: doutor, eu só tenho a 4ª série primária. Ele meneava a cabeça e disse: não acredito nisso. Eu falei: doutor, eu não tenho formação 3º grau, eu ainda estou me alfabetizando, é impossível, alguma coisa está errada. Como que você pode falar como você falou, sendo um semi-analfabeto? Eu respondi: tudo que eu tenho é porque o Espírito de Deus me deu e continua dando. Se você não tem, o Espírito de Deus vai lhe dar, vai lhe conceder, e você será o instrumento que Deus vai usar, porque Ele quer. Levante o e cantará vassoura. Oh glória! Espírito, Espírito. Eu vi o Gui aí. Cadê o Gui? Tá aí. Que desce como fogo. O Gui está aí ainda. Vem como em Pentecostes. Já saiu. É o Guilherme. Guilherminho, cadê o Guilherme? O Guilherme cantor. Aqui. Guilherme. Tá aqui? Meu filho, o que Deus tem para a tua vida, você ainda não chegou ao conhecimento de 1/3. Chamar Turicantarébia. Ponha integralmente na presença de Deus. Assim diz o Senhor, porque
muitos ainda ouvirão falar de ti. Porque eu tenho um projeto na tua vida, assim diz o teu Deus. Esse Deus está com as mãos estendidas neste lugar. E quando Deus fala, Deus cumpre. Porque Ele é o Senhor de coisas novas. E coisas novas vão acontecer na tua vida. Xaramanduri cantarabasuri andalaia. Obreiros, vim aqui à frente, estenda as mãos, faça um cordão aqui na frente, por favor. Tem espaço aqui, ó. Oh, glória! Estenda as mãos em direção a esta gente. E eu creio que algo novo vai começar a jorrar em tua vida a partir de hoje. Coisas novas acontecerão na tua vida a partir de hoje. Porque o teu Deus é aquele que te chamou. E nós estamos vivendo a realidade de Deus neste lugar. Oh, 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 aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo o Espírito de Deus já está trabalhando aí, irmão. O Senhor já está trabalhando aí, ó. O Senhor já está passeando, andando aí no meio de vocês. Olha, sinta o toque do Espírito de Deus na tua vida aí agora. Sinta Deus tocando agora. Sinta o Espírito Santo despertando agora este dom que está na tua vida. Sinta o Espírito de Deus dizendo: fala o que eu tenho colocado na tua boca. Sinta Deus dizendo agora: eu vou usar você nas minhas mãos. Sinta Deus trabalhando aí agora. Aquele que estava fraco vai se levantar em força. Ai, glória! Aquele que há tempo não falava em língua, receba a renovação agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus e Pai, oh glória, clamamos a Ti neste momento e pedimos que a Tua mão se estenda. Usa cada um desses homens e mulheres que está hoje diante de Ti, Senhor, que aprendamos a nadar no rio do Espírito e que os dons celestiais seja a marca registrada desta igreja, seja as marcas desta congregação, que a autoridade divina seja as marcas desta congregação. Senhor, aquele Pai que antes era um instrumento na Tua mão, renova seus dons espirituais. Aquele que não profetizava, que profetizava, Senhor, que volte a profetizar. Aquele que falava em língua estranha, que volte a falar. Senhor, esta é a Tua obra. Renova crente aqui agora. Renova crentes aqui agora. Renova crentes aqui agora. Renova crentes aqui agora. Receba o toque de Deus em tua vida. Receba, receba, receba. Renovo em nome de Jesus. Para a tua glória, Pai. Xaramandarabasuri, candarabacharamagai. Vem comigo,
Aleluia. Você pode adorar o Senhor? Que maravilha. Pode se assentar só um pouquinho. Depois dessa palavra maravilhosa. Graças a Deus. Aleluia. É como Elias, com a força daquele pão e daquela água, caminhou 40 dias e 40 noites. E que essa palavra possa nos sustentar por muitos dias. Amém? Meus amados, nós queremos comunicar aos irmãos que amanhã pela manhã tem oração, né, irmã Valda? A partir das 8 horas, das 8 às 9, quem puder estar aqui, venha orar ao Senhor. E também, amanhã à noite nós teremos o culto de oração. Oração na igreja, oração das 8 às 8h45. Os irmãos que puderem estar aqui, buscando a presença do Senhor. Na quarta-feira, o pastor estará dando continuidade ao estudo, né, pastor? Que o senhor ministrou na quarta-feira passada, e nós convocamos toda a igreja para estar aqui buscando a presença do Senhor. Eu acho que os avisos são esses, a Santa Ceia do Senhor, então vai ficar para o dia 14, né, pastor? Queridos irmãos, tendo em vista que no dia 15 de novembro são as eleições municipais, eu pretendia fazer a Santa Ceia no domingo, dia 15. Então nós vamos fazer uma modificação nesse mês. Nós vamos iniciar pelo sistema drive-thru a partir das 14 horas de sábado, tá? Então às 14 horas nós vamos iniciar drive-thru, pastor. E a partir das 19 horas, às 19h30, então teremos a Santa Ceia presencial. Tá? Então, começando às 19 horas, ou melhor, às 14 horas, o sistema drive-thru, que são as pessoas que estão no grupo de risco. As pessoas que estão no grupo de risco poderão vir a partir das 14 horas, são os idosos que nós vamos atender drive-thru. E teremos daí presencial, que daí os irmãos vão precisar confirmar para estar na Santa Ceia presencial, tá? Que será às 19h30, pastor. Combinado assim, meus irmãos? Amém? Assim, no dia 15, todos ficam livres para escolher os representantes da nossa cidade para o Legislativo Municipal, e também escolher o executivo da nossa municipalidade, né? Você pode escolher à vontade. A igreja não tem um candidato próprio, tá? Então não vou dizer para os irmãos em quem você votar, de forma alguma, porque eu não sou dono de ninguém aqui, né? E nós não estamos fechados com ninguém, tá bom, irmãos? Mas os irmãos sabem que nós temos nossos irmãos, escutem, nós temos os nossos irmãos que são candidatos, tá bom? Isso não significa que o pastor está obrigando ninguém a votar em ninguém. Mas fica aqui a minha sugestão, para que os irmãos escolham aí também os nossos irmãos, que são candidatos à nossa igreja, mas tem outros candidatos também, né? Mas dê preferência aos nossos irmãos, tá bom? Nós temos aqui, eu não vou citar, mas os irmãos já sabem quem que é. Nós temos aqui o nosso querido irmão Tony, né? E o seu companheiro. Eu não posso falar, tá? Nós temos o irmão Tony, que é membro aqui. Mas nós temos o companheiro do irmão Tony, que vocês já sabem quem é, tá bom? Meus amados, esteja em pé, por favor. Nós queremos chamar aqui, ler os nomes dos nossos dizimistas. Tiago Amorim, João Cornélio, Valdeci Rodrigues, César Soares, Paulino Honório, Amarildo Lemes Ferreira, Ismael Machado, Rosimar de Andrade Machado, Marli Torquato, Miriam Rodrigues de Jesus, Daniel Barbosa Júnior, Neide Justino Ferreira, Iraci Monteiro e Maria Marluce Lopes. Foram os nossos dizimistas. Temos um pedido de oração aqui também. O Abel pede oração por seu tio, o pastor Josias, da congregação de Santa Inês, que foi hospitalizado e passou por uma cirurgia da vesícula. O quadro de saúde dele complicou devido à idade, mas crê
que Deus está no controle. Vamos orar ao Senhor. Quantos mais precisam de oração? Vamos orar ao Senhor. Eterno e maravilhoso Deus, queremos te louvar, queremos te bendizer por esse momento em que passamos na tua casa, Senhor. Ouvimos a tua palavra, Senhor, que desceu diretamente de ti aos nossos corações, Senhor. Agora, Deus Todo-Poderoso, abençoa o teu povo, Senhor, que veio na igreja, e aqueles, Senhor, que nos assistiram em seus lares, através, Senhor, da transmissão dessa live. Abençoa cada um, Senhor, em visita, pois o Senhor conhece a necessidade, o Senhor sabe, pois o Senhor é onisciente. E o Senhor é onipresente, está presente lá também. E o Senhor é onipotente, Senhor, tem todo o poder no céu e na terra, para, Senhor, visitar e curar, libertar a cada um, Senhor, que está clamando a Ti. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de bênção, que o Teu anjo nos acompanhe e nos guarde, Senhor, e que a Tua boa mão esteja estendida sobre nós, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada vencedor. E todos dizemos amém. E deem paz para os vossos lares, tenham uma boa noite na paz do Senhor e também um bom feriado a todos vocês.